rosto sulcado pelas linhas do riso, das lágrimas e das orações. Quando finalmente falou, sua voz era firme, cheia de uma força que só vem de uma vida inteira de fé. Ela disse: "Vivi o suficiente para saber que a maioria dos homens persegue as coisas erradas. Eles passam seus dias se esforçando, trabalhando, preocupando-se, construindo tesouros que o tempo acabará levando embora. Mas isso é um fato que poucos homens conhecem. O que mais importa na vida não é o que você tem nas mãos, mas o que você guarda no coração." Eu me inclinei para mais perto, querendo ouvir cada palavra, porque havia algo diferente na maneira como ela falava. Ela não estava apenas compartilhando opiniões, estava transmitindo a verdade. Ela continuou: "Muitas pessoas pensam que a felicidade está no dinheiro, no sucesso, em ter mais. Elas perseguem isso, acreditando que ao alcançar certo ponto, finalmente estarão satisfeitas. Mas vivi o suficiente para dizer a vocês: essas coisas nunca serão suficientes. Você conquista uma coisa e quer outra. Alcança um objetivo e, de repente, há outra montanha para escalar. Esse é o jeito do mundo. Ele sempre faz você correr, mas nunca permite que você descanse." Ela pausou por um momento, olhando para cima, como se estivesse lembrando algo. E então, voltou-se para mim. "Deixe-me contar a verdade. O homem mais rico não é aquele que tem mais dinheiro. O homem mais forte não é aquele que vence todas as lutas. O homem mais feliz não é aquele que tem mais conforto. Não. O homem mais rico, mais forte e mais feliz é aquele que tem paz em sua alma. E essa paz não vem deste mundo. Ela vem somente de Deus." Suas palavras tocaram fundo no meu coração. Quantas vezes acreditamos na mentira de que, se tivéssemos um pouco mais, estaríamos contentes? Quantas vezes medimos o sucesso pelo que possuímos, em vez de quem somos? Mas essa mulher, que viveu quase um século, estava me dizendo que a verdadeira riqueza não está nas coisas, mas na fé. A verdadeira força não está no poder, mas na entrega a Deus. A verdadeira felicidade não está no conforto, mas em saber que sua vida tem um significado além de si mesmo. Ela suspirou e balançou a cabeça. As pessoas passam a vida inteira procurando o que já têm acesso. Procuram amor, mas o amor está bem diante delas, se apenas dedicassem tempo para dá-lo. Buscam paz, mas a paz está em confiar naquele que segura o amanhã. Anseiam por propósito, mas o propósito não está em perseguir o vento. Ele está em servir aos outros e em servir a Deus. Então ela me olhou nos olhos com um olhar firme. "Filho, se você quer viver uma vida que realmente importa, lembre-se disto. Você não será lembrado pelo que possuiu. Você não será lembrado por quão importante achava que era. Você será lembrado por quão bem amou, por quão profundamente acreditou e por quão fielmente caminhou com seu Criador. Esse é o único legado que dura." Fiquei em silêncio, deixando suas palavras penetrarem em mim. Ela não precisava de discursos sofisticados, nem de explicações complicadas. Ela simplesmente falava a verdade, uma verdade que este mundo tantas vezes esquece. E, enquanto eu ouvia, sabia que havia recebido algo mais valioso do que todos os tesouros do mundo. Porque, meus amigos, isso é um fato. Ela estava sentada em sua cadeira, com as mãos cruzadas no colo, o rosto calmo, mas carregado de anos. Ela tinha visto mais do que a maioria, vivido tempos de abundância e tempos de dificuldade. E quando falava, não havia hesitação nem incerteza, apenas sabedoria clara e forte. "Filho", ela disse, "a maioria das pessoas corre atrás de coisas que não duram. Elas pensam que estão construindo algo importante, mas não percebem que estão apenas perseguindo o vento.
Ei, quer mudar sua vida hoje? Comente Vida Nova, dê um like e se inscreva. Tem uma surpresa especial esperando por você no final. Eu me inclinei, ouvindo atentamente. Ela não falava rápido, nem tentava impressionar com grandes palavras, mas cada palavra que dizia tinha peso, como se tivesse sido aprendida através de lágrimas, orações e tempo. As pessoas passam a vida inteira preocupadas com dinheiro, com sua reputação, com o que os outros pensam, mas deixe-me dizer uma coisa. As coisas com que você se preocupa hoje, a maioria delas não importará em poucos anos, e quando você estiver diante de Deus um dia, nada disso importará. Ela pausou, deixando o silêncio se estabelecer antes de continuar. Vivi o suficiente para ver homens subirem e caírem. Vi aqueles que eram ricos num dia e pobres no outro. Vi pessoas lutarem para serem poderosas, apenas para serem esquecidas assim que partiram. E vi pessoas que passaram a vida acumulando riquezas, apenas para deixar este mundo com as mãos vazias. Esse é o jeito da vida. Nada aqui dura para sempre, mas a maioria das pessoas vive como se durasse. Ela suspirou, balançando a cabeça. Deixe-me contar a verdade, porque isso é um fato que poucos homens conhecem. A verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira segurança não vem do que você tem. Elas vêm de conhecer a Deus. Você pode ter tudo o que este mundo oferece e ainda ser miserável. E pode ter quase nada, mas ainda ser a pessoa mais rica viva, se tiver fé, amor e paz em seu coração. Ela me olhou com olhos firmes. Sabe por que as pessoas estão sempre tão inquietas? Porque continuam tentando preencher um vazio em seus corações com coisas que não se encaixam. O dinheiro não o preenche. O sucesso não o preenche. Nem mesmo outras pessoas podem preenchê-lo. Esse espaço vazio foi feito para Deus. E até que você dê a Ele o lugar que lhe cabe em sua vida, você sempre sentirá que algo está faltando. Ela pausou novamente, dando-me tempo para refletir, e então continuou. Mas não se trata apenas de conhecer a Deus, filho. É sobre como você vive. Muitas pessoas dizem que acreditam, mas não vivem como tal. Elas guardam rancores, perseguem coisas que não importam, esquecem de ser gentis, esquecem de ser gratas. Mas a maneira como você vive sua vida é a verdadeira prova do que você acredita. Suas mãos, desgastadas por anos de trabalho, descansavam gentilmente sobre os joelhos enquanto ela dizia suas próximas palavras. Amor, bondade e fé. Essas são as coisas que importam. A maneira como você trata as pessoas, como perdoa, como serve aos outros, essas são as coisas que duram. Quando eu deixar este mundo, não quero que as pessoas lembrem o que possuí. Quero que lembrem o amor que dei, a fé que tive e a bondade que mostrei. Fiquei ali, deixando suas palavras se fixarem profundamente em meu coração. Ela não estava me dizendo algo novo, estava me dizendo algo verdadeiro, algo simples, mas frequentemente esquecido. As pessoas passam a vida buscando o que já têm acesso. Perseguem a felicidade, mas a felicidade está na gratidão. Perseguem o amor, mas o amor está em dar, não apenas em receber. Perseguem a paz, mas a paz está em confiar em Deus, não em controlar tudo. Ela me deu um sorriso gentil, cheio de calor e compreensão. Filho, não espere até ter a minha idade para aprender isso. A vida é curta. Não a desperdice perseguindo coisas que não importam. Viva de uma maneira que, quando chegar sua hora, você não tenha medo de deixar este mundo. Viva de uma maneira que faça a diferença. Viva de uma maneira que agrade a Deus. Com isso, ela se recostou na cadeira, ficando em silêncio mais uma vez,
como se tivesse dito tudo o que precisava. Mas naquelas poucas palavras, ela me deu algo inestimável. O tipo de sabedoria que só vem de uma vida bem vivida. E isso, meus amigos, é um fato. Ela estava sentada calmamente, com as mãos descansando no colo, os olhos cheios de anos de sabedoria. Ela tinha visto mais do que a maioria, vivido períodos de luta e períodos de alegria. E quando finalmente falou, sua voz era firme, cheia da certeza que só vem de uma vida inteira de fé e experiência. Filho, ela disse, a maioria das pessoas vive como se esta vida fosse tudo o que existe. Mas isso é um fato que poucos homens conhecem. Tudo o que você vê, tudo o que constrói, tudo o que se apega neste mundo, um dia desaparecerá. E quando esse momento chegar, a única coisa que importará é o que você fez para Deus e para os outros. Eu ouvia cuidadosamente. Não havia pressa em suas palavras, nem necessidade de persuasão, apenas a verdade dita claramente. Vivi o suficiente para ver como as pessoas perseguem coisas que não duram. Ela continuou. Elas pensam que, se ganharem mais dinheiro, terão paz. Se ganharem mais poder, estarão seguras. Se conseguirem mais reconhecimento, estarão satisfeitas. Mas vi homens que tinham tudo o que este mundo poderia oferecer e ainda estavam vazios. E vi aqueles que tinham quase nada, mas eram ricos de maneiras que este mundo nunca entenderá. Vamos lá? Se você acredita na sabedoria dos mais velhos, comente 2 agora. Curta, se inscreva e fique até o fim para uma revelação incrível. Ela balançou a cabeça levemente, como se lembrasse de todas as pessoas que viu caírem na mesma armadilha. Sabe por que tantas pessoas se sentem inquietas, mesmo quando têm tudo o que sempre quiseram? É porque estão tentando preencher um espaço em seus corações que nunca foi destinado às coisas deste mundo. Há apenas uma coisa que pode preencher esse espaço, e essa coisa é Deus. Suas palavras tocaram fundo no meu coração. Eu já tinha ouvido pessoas falarem sobre fé antes, mas nunca assim. Isso não era apenas algo em que ela acreditava, era algo que ela havia vivido. E eu podia ver em seus olhos que ela havia encontrado algo real, algo inabalável. Ela me olhou com um rosto ao mesmo tempo gentil e sério. Mas não se trata apenas de conhecer a Deus. É sobre como você vive sua vida. Muitas pessoas afirmam ter fé, mas suas vidas mostram algo diferente. Elas guardam rancores, perseguem coisas que não importam, esquecem de amar, esquecem de ser gentis. Mas escute-me, filho. Se você quer viver uma vida que realmente importa, precisa viver com amor, com fé e com propósito. Ela pausou por um momento, como se estivesse escolhendo suas próximas palavras com cuidado. As pessoas pensam que têm todo o tempo do mundo. Adiam fazer o que é certo, adiam perdoar, adiam fazer as pazes com Deus, mas o tempo não é garantido. Vivi o suficiente para ver como a vida pode mudar rapidamente. Num momento, tudo parece bem. No próximo, tudo é diferente. Então, não desperdice seu tempo com coisas que não importam no final. Use seu tempo sabiamente. Gaste-o amando as pessoas, servindo, aproximando-se de Deus. Sua voz suavizou, mas suas palavras carregavam ainda mais peso. E lembre-se disto: o que você deixa para trás não é o que possui, mas como amou. Quando chegar sua hora, as pessoas não falarão sobre quanto dinheiro você ganhou ou quantos prêmios conquistou. Elas lembrarão como você as tratou. Lembrarão sua bondade, sua fé, seu amor. Esse é o legado que verdadeiramente dura. Ela se recostou na cadeira, com os olhos cheios de compreensão. Então, filho, não cometa o erro de perseguir o vento. Não viva para coisas que desaparecem. Viva
para o que importa. Viva para Deus. Viva para o amor. Viva para algo maior que você mesmo. Com isso, ela ficou em silêncio, mas naqueles poucos momentos, ela havia falado mais verdade do que muitos em uma vida inteira. E isso, meus amigos, é um fato que poucos homens realmente chegam a compreender. Ela estava sentada em sua cadeira, com as mãos cruzadas gentilmente no colo, o rosto calmo, mas cheio de anos. Ela tinha vivido momentos de alegria e momentos de tristeza, visto o mundo mudar de maneiras que muitos nunca poderiam imaginar. E quando falava, sua voz era firme, sem pressa, sem incerteza, mas cheia do peso da experiência. Ela disse: a maioria das pessoas passa a vida perseguindo coisas que não duram. Elas trabalham, se preocupam, se esforçam, sempre acreditando que um pouco mais, finalmente, lhes trará paz. Mas isso é um fato que poucos homens conhecem. A paz não vem do que você tem. Ela vem de quem você é e em quem você confia. Ela pausou por um momento, como se estivesse deixando a verdade se assentar antes de continuar. Vi pessoas com mais dinheiro do que poderiam gastar, mas sem alegria em seus corações. Vi homens com poder que podiam controlar milhares, mas não podiam controlar seus próprios medos. E vi pessoas que não tinham nada, sem riqueza, sem fama, sem sucesso terreno, que caminhavam pela vida com uma paz e uma força que nada poderia abalar. Sabe por quê? Porque elas tinham fé. Não colocavam sua confiança em coisas que desaparecem. Elas a colocavam em Deus, e isso fazia toda a diferença. Antes de tudo, se esta história tocar seu coração, deixe um 3 nos comentários, dê um like, inscreva-se e descubra o segredo no final do vídeo. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, com os olhos firmes. O problema com a maioria das pessoas é que elas passam todo o tempo acumulando tesouros que não duram. Lutam por sucesso, por riqueza, por reconhecimento, acreditando que essas coisas darão sentido à sua vida. Mas, filho, um dia, cada posse que você tem pertencerá a outra pessoa. Cada título que você possui será esquecido. Cada conquista que você persegue desaparecerá no passado, e nesse momento, a única coisa que importará é o tipo de pessoa que você foi. Fiquei em silêncio, deixando suas palavras penetrarem em mim. Ela não estava me dizendo algo complicado, estava me dizendo algo verdadeiro, algo que, no fundo, eu já sabia, mas muitas vezes esquecia. Ela continuou: vivi o suficiente para ver pessoas virem e irem. Algumas deixaram riquezas, outras deixaram grandes nomes, mas as que mais lembro são as que deixaram amor. Não dinheiro, não poder, não status, apenas amor. A maneira como tratavam as pessoas, como perdoavam, como ajudavam sem esperar nada em troca. Isso é o que dura, isso é o que importa. Ela suspirou, balançando a cabeça levemente. O mundo vai te dizer que a felicidade está em ter mais, em ser mais, em fazer mais. Mas o mundo está errado. A verdadeira felicidade está na gratidão. Está em amar o que você já tem, em valorizar as pessoas ao seu redor, em confiar que o plano de Deus é maior que suas preocupações. As pessoas passam tanto tempo perseguindo a felicidade quando o tempo todo ela estava bem diante delas. Sua voz suavizou, mas suas palavras carregavam ainda mais peso. E deixe-me te dizer outra coisa. O tempo não é garantido. Vi pessoas adiando as coisas mais importantes, acreditando que teriam tempo depois. Esperam para perdoar. Esperam para amar. Esperam para fazer as pazes com Deus. Mas um dia, o depois nunca chega. E quando esse dia chega, elas olham para trás com arrependimento. Não deixe isso acontecer com você, filho. Tudo o que é bom, faça agora.
Tudo o que é certo, faça hoje. Não desperdice sua vida perseguindo coisas que não importam. Ela me olhou uma última vez, com o rosto cheio de bondade e certeza. Um dia sua vida será lembrada. E quando as pessoas falarem de você, não será o dinheiro que você ganhou ou os títulos que conquistou que elas lembrarão. Será o amor que você deu, a bondade que mostrou e a fé pela qual viveu. Esse é o seu verdadeiro legado. Isso é o que durará. Com isso, ela se recostou, com os olhos cheios de compreensão. Ela havia falado a verdade, não apenas com conhecimento, mas com uma vida inteira de experiência. E isso, meus amigos, é um fato que poucos homens realmente chegam a compreender. Ela estava sentada, calmamente, com as mãos descansando gentilmente no colo, o rosto marcado por anos de sabedoria e experiência. Ela tinha visto a vida em todas as suas estações, tempos de alegria, tempos de tristeza, tempos de abundância e tempos de luta. E quando falava, sua voz carregava o peso desses anos, firme e segura. Filho, ela disse, a maioria dos homens passa pela vida sem entender o que realmente importa. Eles perseguem coisas que desaparecem, preocupam-se com coisas que não podem controlar e passam seus dias procurando felicidade em todos os lugares errados. Mas isso é um fato que poucos homens conhecem. As coisas que realmente importam na vida não são coisas at all. Ela me olhou com olhos sábios, como se tivesse visto pessoas demais desperdiçarem suas vidas com o que não dura. Observei pessoas que passaram a vida inteira trabalhando pensando que se ganhassem dinheiro suficiente, finalmente estariam em paz. Mas também vi essas mesmas pessoas alcançarem o topo apenas para perceberem que ainda estavam vazias por dentro. O dinheiro pode comprar conforto, ele pode comprar uma casa, mas não pode comprar alegria. Pode comprar remédios, mas não pode comprar saúde. Não há nada de errado em trabalhar duro, mas nunca cometa o erro de pensar que o dinheiro dará sentido à sua vida. Preparado para se inspirar? Comente sim, curta e se inscreva no canal. Não saia antes do final, tem algo especial para você. Ela pausou, deixando suas palavras se assentarem antes de continuar. E há aqueles que perseguem sucesso, poder e reconhecimento. Eles querem que as pessoas os admirem, os respeitem, lembrem seus nomes. Mas, filho, deixe-me te dizer uma coisa. Um dia, cada título será esquecido. Cada prêmio acumulará poeira. Cada conquista desaparecerá na história. A única coisa que importará, quando sua hora chegar, é como você viveu, como amou e como tratou as pessoas ao seu redor. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, com expressão séria. E sabe o que mais aprendi? As pessoas passam tanto tempo preocupadas. Preocupam-se com o futuro, com o que os outros pensam, com coisas que não podem mudar. Mas a preocupação é uma ladra. Ela rouba sua alegria, rouba sua paz. E no final, não muda nada. As coisas com as quais você se preocupa hoje, a maioria delas não importará daqui a 1 ano. E mesmo aquelas que importarem, bem, preocupar-se não vai resolvê-las. Confie em Deus, faça o seu melhor e deixe o resto. Ela suspirou e balançou a cabeça. Mas, se há uma coisa que aprendi em todos os meus anos, é isto. O amor, é a única coisa que realmente, verdadeiramente dura. As pessoas não lembrarão o que você possuía, mas lembrarão de como você as fez sentir. Não lembrarão seu status, mas lembrarão sua bondade. No final de sua vida, a única coisa que realmente importará é o amor que você deu. O amor que deu à sua família, aos seus amigos, àqueles que precisavam. Esse é o seu verdadeiro legado. Sua voz suavizou, mas ainda havia força. E filho, e não espere para dizer eu te amo.
Não espere esperar para perdoar. Não espere esperar para consertar as coisas. Muitas pessoas adiam as coisas mais importantes, pensando que terão tempo mais tarde. Isso é o tempo, não é garantido. Vi muitas pessoas deixarem este mundo com arrependimentos, não por causa do que fizeram, mas por causa do que não fizeram. Não deixe que isso aconteça com você. Tudo o que é bom, faça. Ela se recostou, seus olhos cheios de compreensão, como se tivesse vivido 1000 vidas em uma. Então viva com fé, ame sem condições, deixe ir o que não importa. E quando sua hora chegar, você não precisará ter medo, porque no final, a única coisa que importará é quão bem você viveu, quão profundamente amou e quão fielmente caminhou com Deus. Ela não precisava dizer mais nada. Naquelas poucas palavras, ela tinha me dado algo inestimável, o tipo de sabedoria que só vem de uma vida bem vivida. E isso, meus amigos, é um fato que poucos homens realmente conseguem compreender. Ouvir as palavras de uma mulher, de 92 anos, carregadas de sabedoria e experiência, é como receber um presente precioso, daqueles que o tempo não apaga. Suas palavras, ditas com a calma de quem viveu quase um século, ressoam profundamente em meu coração, especialmente em um país como o Brasil, onde respeitamos tanto a sabedoria dos mais velhos, daqueles que, como nossas avós, carregam histórias que nos ensinam a viver melhor. Essa idosa, com sua voz firme e olhos cheios de verdade, nos lembra que a vida não é sobre acumular riquezas, correr atrás de fama ou se preocupar com o que não podemos controlar. Não, a vida é sobre amor, fé e propósito. Suas palavras me fizeram parar e refletir. Quantas vezes me perdi na correria do dia a dia, buscando coisas que, no fundo, não trazem paz verdadeira. Quantas vezes me preocupei com o que os outros pensam ou com o que poderia ter, em vez de valorizar o que já está em minhas mãos? No Brasil, onde a família e a comunidade são o coração de nossa cultura, as palavras dessa mulher ecoam como um convite para vivermos com mais simplicidade e gratidão. Ela nos ensina que a verdadeira riqueza não está no dinheiro que juntamos, mas no amor que compartilhamos com nossos pais, irmãos, amigos e até estranhos. Quando ela diz que o homem mais rico é aquele que tem paz em sua alma, sinto que ela está falando diretamente comigo, me desafiando a olhar para dentro de mim mesmo. No nosso país, onde a alegria é celebrada em festas como o Carnaval e onde a fé está presente em cada oração antes de uma refeição em família, essas palavras têm um peso especial. Elas nos lembram que a paz não vem de uma conta bancária cheia, mas de um coração cheio de fé e bondade. Uma das lições mais marcantes que tirei é a importância de viver no presente. No Brasil, muitas vezes dizemos "deixa para amanhã", mas essa mulher nos alerta. O tempo não é garantido. Quantas vezes adiei dizer "eu te amo" para minha mãe, perdoar um amigo ou ajudar alguém que precisava? Suas palavras me fizeram perceber que cada dia é uma chance de fazer o bem, de viver com propósito. No contexto brasileiro, onde a solidariedade brilha em momentos de crise, como quando vizinhos se unem para ajudar após uma enchente, essa lição é um chamado para agirmos com amor agora, sem esperar. A idosa nos ensina que o legado que deixamos não é medido pelo que possuímos, mas por como tocamos a vida dos outros. Isso ressoa com nossa cultura, onde histórias de avós que ensinaram receitas, contaram histórias ou ofereceram conselhos são tesouros que guardamos para Gibial System, para sempre. Outra lição poderosa é sobre a fé. No Brasil, onde a espiritualidade está tão presente, seja nas missas lotadas ou nas orações silenciosas em casa,
A mensagem de que a paz vem de Deus toca profundamente. A idosa nos lembra que o vazio em nossos corações não pode ser preenchido com coisas materiais. Como brasileiro, cresci ouvindo que Deus escreve certo por linhas tortas, e suas palavras reforçam essa crença. Confiar em Deus traz a paz que o mundo não pode oferecer. Isso me inspira a reservar mais tempo para a oração, para ouvir a voz de Deus em meio ao caos do cotidiano, seja no trânsito de São Paulo ou na correria do trabalho. Aplicar essas lições na minha vida significa mudar prioridades. Quero ser mais intencional em amar as pessoas ao meu redor, como fazemos no Brasil quando abraçamos calorosamente ou compartilhamos um churrasco com amigos. Quero perdoar mais rápido, como quando resolvemos desentendimentos em família com uma conversa sincera. Quero viver com gratidão, valorizando os pequenos momentos, um café com minha avó, uma risada com meus irmãos, em vez de correr atrás do próximo grande objetivo. A idosa nos mostra que a felicidade está na simplicidade, algo que nossa cultura já celebra nas rodas de samba ou nos encontros familiares cheios de carinho. Por fim, suas palavras me desafiam a deixar um legado que vale a pena. No Brasil, onde contamos histórias de pessoas que fizeram a diferença com gestos simples, como o vizinho que ajuda a comunidade ou a professora que inspira seus alunos. Quero viver de forma que, quando minha hora chegar, as pessoas lembrem de mim pelo amor que dei, pela fé que vivi e pela bondade que mostrei. Isso é o que realmente importa. Meus amigos, as palavras dessa mulher de 92 anos são um lembrete de que a vida é curta, mas o amor, a fé e a bondade duram para sempre. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essas verdades e se inscreva no canal para mais histórias que inspiram. Nos comentários, conte-nos qual lição você vai aplicar na sua vida hoje. Não perca o próximo vídeo, porque temos mais sabedoria para compartilhar. Vamos juntos viver uma vida que realmente importa. Não se trata apenas de controlar reações, mas de curar a fonte da agitação, a alma. Porque quem tem paz de verdade não vive reagindo a tudo, não vive explodindo por nada. Quem tem paz de verdade transmite paz. Muitos vivem buscando métodos para manter a calma, técnicas de respiração, terapias alternativas, frases motivacionais, mas continuam sendo pessoas reativas, vulneráveis, instáveis. Isso acontece porque não se trata apenas de técnica, trata-se de transformação. É o interior que precisa ser transformado. A falta de paz não é ausência de silêncio, é ausência de direção. Quando o coração está perdido, desorganizado, sem raízes espirituais profundas, qualquer vento o derruba, qualquer ofensa o destrói, qualquer frustração o desequilibra. Há um texto precioso nas Escrituras que escancara essa realidade com clareza. Está em Lucas 10, quando Jesus entra na casa de duas irmãs, Marta e Maria. A palavra diz que Marta estava ocupada com muito serviço. Ela corria de um lado para o outro, querendo servir, organizar, fazer o melhor. Mas a sua alma estava inquieta. Sua preocupação era tanta que ela não conseguiu perceber que a presença de Jesus já era suficiente. Maria, ao contrário, sentou-se aos pés do Senhor. E Jesus disse algo que ecoa até hoje com poder. Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Observe. Marta não estava fazendo algo errado, estava tentando servir, mas perdeu a calma, perdeu o foco, perdeu a sensibilidade da presença. Quantas pessoas vivem assim hoje?
tentando dar conta de tudo, se responsabilizando por todos, carregando fardos que Deus nunca pediu. Gritam, pressionam, cobram, controlam, mas no fundo estão perdidas dentro de si mesmas. Não sabem mais descansar, não sabem mais confiar, não sabem mais parar. A maior agitação de uma alma não está nas circunstâncias que a cercam, mas na ausência da presença de Cristo em seu centro. Maria não escolheu a parte mais fácil, nem a mais bonita. Ela escolheu a mais importante: parar tudo para ouvir Jesus. Enquanto Marta tentava controlar o ambiente, Maria entregou o controle ao Senhor. Enquanto Marta se irritava por ver as coisas saindo do seu jeito, Maria se alegrava por ver Jesus revelando seu jeito. Talvez você esteja vivendo exatamente esse cenário, preocupado com mil coisas, tenso com situações que parecem fugir do controle, tentando resolver tudo sozinho, enquanto a sua alma grita por descanso. E talvez você ainda esteja culpando os outros pela sua impaciência, dizendo que é o trânsito, que é o chefe, que é o cônjuge, que são os filhos, quando na verdade o que está faltando é a presença de Jesus no centro da sua vida. Perda da calma não é fruto apenas da irritação, é consequência de uma alma desorganizada espiritualmente. O coração se torna como Marta, agitado, ofendido, exigente, exausto. E há algo ainda mais perigoso nisso. Quem vive nesse estado começa a justificar suas explosões como se fossem um direito. Eu sou assim mesmo. Se não for do meu jeito, eu me irrito. Não suporto desrespeito. Frases que revelam muito mais do que estilo pessoal. Revelam uma vida que ainda não se rendeu plenamente ao senhorio de Cristo. Porque a paz que Jesus oferece não é emocional, é espiritual. É uma paz que não depende do ambiente nem da cooperação dos outros. É uma paz que nasce da certeza de que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. E essa paz não pode ser produzida por esforço próprio. Ela é fruto de rendição. Marta estava tentando controlar. Maria estava rendida. Marta fazia barulho. Maria ouvia a voz mansa de Jesus. Marta perdeu a calma. Maria encontrou o descanso. Há pessoas que vivem em tensão constante. Mesmo quando estão quietas por fora, estão gritando por dentro. E isso se reflete nos relacionamentos, nas decisões, na maneira como reagem à frustração. Uma pessoa que não aprendeu a descansar em Deus se torna uma bomba relógio emocional. Qualquer frustração vira uma tempestade, qualquer afronta vira uma guerra, qualquer não vira um escândalo. Mas Deus não nos chamou para viver assim. Ele nos chama para viver como Maria, aos seus pés, aprendendo a confiar, a ouvir, a depender. A verdadeira calma não é a ausência de problemas, é a presença de Jesus reinando no meio deles. É saber que o barco pode até balançar, mas ele está dentro. É ter a consciência de que, mesmo que a tempestade grite, a voz de Cristo ainda é mais alta. E é por isso que tantos vivem angustiados, querem paz, mas não se rendem. Querem calma, mas não confiam. Querem equilíbrio, mas não priorizam o que realmente importa. A alma se perde em mil afazeres, mas não se encontra em silêncio diante do Salvador. Hoje, o Senhor te chama para escolher a boa parte, para fazer o que Maria fez, para parar de correr por fora e começar a silenciar por dentro. A calma que você procura não está no fim dos seus problemas, mas no começo da sua entrega. Você não precisa que o mundo mude para encontrar paz. Você precisa que Cristo reine dentro de você. Quando isso acontece, o que vem de fora já não te domina mais, porque o que te governa agora é maior do que tudo que te cerca. Essa é a diferença entre o mundo e o reino. O mundo diz: controle tudo para ter paz. O reino diz: entregue tudo para ter paz. E quando você faz isso,
algo muda, a alma se alinha, o espírito respira e o coração, que antes vivia em turbilhão, começa a descansar. Não porque tudo se resolveu, mas porque você entendeu. A melhor parte é estar com Ele, e isso ninguém pode tirar. Há momentos em que a impaciência não é apenas uma reação emocional, mas o sintoma visível de uma desordem espiritual mais profunda, a ausência de descanso verdadeiro em Deus, a ansiedade que corrói o coração, o medo que paralisa as decisões e a constante necessidade de controlar tudo ao redor são sinais claros de um espírito que ainda não se rendeu plenamente à soberania do Senhor. E muitas vezes, o cristão que aparenta ser forte é o que mais está sofrendo por dentro, tentando sustentar pelas próprias mãos aquilo que deveria ter sido entregue no altar. O problema não é a pressão externa, mas a incredulidade silenciosa que cresce dentro de nós. Porque quando o coração não descansa em Deus, ele se inquieta com tudo. E esse tipo de inquietação gera uma impaciência que transborda nas palavras, nos gestos, nas atitudes. Uma alma sobrecarregada tenta se justificar diante de tudo. Tenta controlar as pessoas, os resultados, os desfechos. Mas ninguém consegue viver com leveza enquanto tenta ser o próprio Deus da sua história. Foi exatamente isso que aconteceu com Elias, um dos maiores profetas da história de Israel. Um homem que viu fogo cair do céu, que enfrentou sozinho os profetas de Baal e desmascarou uma nação inteira. Ele foi instrumento de milagres incontestáveis, mas, logo depois da maior vitória espiritual, ele entrou num colapso emocional. Porque não importa o quanto você tenha visto Deus agir no passado, se você permitir que o medo domine o presente, você perderá a paz. Em 1 Reis 19, Elias foge para o deserto, sozinho. A Bíblia diz que ele se assentou debaixo de um zimbro e pediu para morrer. Isso revela o estado real da sua alma. Um homem que pouco antes confrontava reis, agora desejava desaparecer. Um profeta que enfrentava multidões, agora queria se esconder numa caverna. Por quê? Porque deixou que o medo tomasse o lugar da fé. Porque permitiu que a pressão da ameaça de Jezabel fosse mais alta do que a lembrança do poder de Deus. Muitos de nós somos assim. Temos momentos de fé e coragem, mas no instante seguinte, estamos mergulhados em angústia, tentando prever o futuro, carregando medos, planejando estratégias e afundando emocionalmente por não conseguirmos enxergar o que vem pela frente. Esquecemos o que o Senhor já fez, ignoramos o que Ele prometeu e começamos a tentar sobreviver com base em esforço humano. Mas é aí que Deus nos encontra, não nos gritos, não na correria, mas no silêncio. Elias foi levado por Deus até uma caverna e lá o Senhor lhe ensinou algo que muitos nunca entenderam. A voz de Deus nem sempre vem no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Às vezes, ela vem como um sussurro suave. E só ouve esse sussurro quem aprendeu a silenciar o barulho do medo. A lição é profunda. Deus não precisa gritar para ser ouvido. Somos nós que precisamos calar o nosso interior para ouvir. Enquanto estivermos cheios de ruído por dentro, não ouviremos a direção do alto. Enquanto estivermos cheios de ansiedade, a paz será sufocada. A impaciência não nasce porque as coisas não estão acontecendo. Ela nasce porque o coração quer que tudo aconteça do seu jeito, no seu tempo. E isso é fruto direto da incredulidade. A raiz da impaciência, muitas vezes, está na falta de confiança. Confiar é aceitar que Deus está no controle mesmo quando tudo parece estar fora de lugar. Confiar é continuar obedecendo mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Confiar é descansar no tempo dele,
mesmo quando o nosso relógio interno está em desespero. E essa confiança não se aprende em livros, se aprende no secreto, no deserto, na caverna, no chão da alma. Elias só voltou a ter forças quando ouviu a voz de Deus naquele lugar de dor. O Senhor o alimentou, o restaurou e lhe deu uma nova missão. Isso nos mostra algo poderoso. Deus não apenas restaura os que confiam nele, ele os reposiciona. Quando você para de correr e começa a escutar, você volta a caminhar com direção. Mas para isso, é preciso calar o barulho do controle, da dúvida, da agitação. A fé cresce no silêncio onde a alma decide confiar. Há uma verdade que muitos ignoram. Nem sempre a impaciência é fruto de temperamento. Muitas vezes, ela é o reflexo de uma alma que perdeu a confiança no Pai. A pessoa ora, mas não espera. Lê a palavra, mas não confia. Frequenta a igreja, mas carrega consigo um coração cativo da dúvida. E isso a torna inquieta, exigente, dura, frágil. Qualquer obstáculo vira crise. Qualquer silêncio de Deus vira abandono. Mas o verdadeiro descanso não está em entender tudo. Está em confiar, mesmo sem entender. Está em esperar, mesmo sem ver. Está em crer, mesmo quando a lógica diz que não vai dar certo. A fé não elimina a espera, ela transforma a espera em adoração. Porque quem confia em Deus não corre para resolver, corre para os pés dele. Você pode estar no seu limite. Talvez você tenha tentado controlar tudo e todos, tentou resolver do seu jeito, forçou respostas, cobrou atitudes, gritou, acusou, cansou e agora se vê exausto. Mas há uma boa notícia para você: Deus ainda está no controle. Mesmo quando você perdeu a paciência, Ele não perdeu o governo. Mesmo quando tudo fugiu das suas mãos, nada escapou das mãos dele. E a cura da impaciência começa com uma simples decisão: descansar em Deus. Reconhecer que você não tem o controle e não precisa ter. Reconhecer que a ansiedade não resolve, só adoece. Que o medo não guia, só confunde. Que a pressa não aproxima, só atrapalha. E que a única maneira de manter a calma é se lançar aos pés do Deus que nunca perde o domínio de nada. Elias aprendeu isso na caverna, e você pode aprender agora. Basta calar o medo, silenciar a alma e ouvir aquela voz que ainda fala: estou aqui, não temas, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. O que você precisa não é de mais controle, mas de mais confiança. Não é de mais argumentos, mas de mais fé. Não é de mais previsões, mas de mais entrega. E quando você fizer isso, a paz virá. Não uma paz passageira, mas a verdadeira paz. Aquela que não depende das circunstâncias. Aquela que não pode ser explicada, só experimentada. A paz de quem, mesmo diante do caos, pode dizer: ainda assim, eu confio no Senhor. A barca não estava vazia. A tempestade era real. O mar se agitava, o vento rugia, as águas invadiam o barco. Os discípulos, homens acostumados com o mar, se desesperavam. A cena em Marcos 4 não é simbólica, é literal. Mas por trás daquela tempestade visível, havia uma lição invisível que ecoa até hoje. O pânico não nasce do que acontece do lado de fora, mas da ausência de confiança do lado de dentro. Enquanto os discípulos gritavam por socorro, Jesus dormia. Não por descuido nem por desinteresse. Ele dormia porque estava em paz. E a paz dele não vinha das circunstâncias, vinha da certeza de que o Pai estava no controle de tudo. A maioria das pessoas pensa que terá calma quando tudo estiver calmo, que só poderá descansar quando não houver vento, quando o mar estiver sereno, quando todos os problemas forem resolvidos.
Mas a palavra de Deus nos confronta com uma verdade mais profunda. A calma perfeita não depende da ausência de tempestade. Ela nasce da presença de confiança. E a confiança verdadeira nasce do conhecimento de quem está no barco com você. Jesus não foi surpreendido pela tempestade. Ele sabia que o mar se levantaria. Ele sabia que os ventos seriam fortes. Mas ele também sabia que nada poderia afundar o propósito de Deus. E é isso que nos falta. A nossa falta de calma muitas vezes nasce do esquecimento de que há um propósito maior por trás do caminho em que estamos. Nos assustamos com o barulho das ondas porque tiramos os olhos de quem está conosco no barco. Passamos a medir a segurança pelas circunstâncias e não pela promessa. E sempre que fazemos isso, o medo vence. Quando os discípulos finalmente acordaram Jesus, suas palavras foram carregadas de aflição. Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta revela o coração inquieto de quem perdeu a perspectiva. Eles estavam tão tomados pelo pânico que chegaram a duvidar do cuidado do próprio Senhor. Mas Jesus, ao se levantar, não apenas repreendeu o vento, ele também repreendeu a incredulidade. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa é a pergunta que Deus faz hoje a muitos corações que vivem em constante estado de tensão. Onde está a sua fé? Em que está baseada a sua paz? Porque se a sua fé está nas circunstâncias, você viverá como os discípulos, afobado, reativo, desesperado. Mas se a sua fé estiver no Deus que domina os ventos e as ondas, você aprenderá a dormir mesmo em meio ao temporal. Não se trata de negligência, trata-se de confiança. Jesus podia dormir porque sabia quem ele era, sabia quem o enviou e sabia que seu tempo não havia terminado. A paz de Jesus vinha do alinhamento com a vontade do Pai. E essa é a chave que tantos desconhecem. A verdadeira calma nasce quando estamos seguros de que estamos no centro da vontade de Deus. Mesmo que o mundo esteja desabando, se você está onde Deus te colocou, você pode descansar. É por isso que tantos vivem em pânico, perderam a noção do propósito, medem a vida pelos resultados imediatos, avaliam o cuidado de Deus pelo conforto do momento. E assim, qualquer ameaça se torna insuportável. Qualquer crise vira desespero. Mas o Senhor nunca prometeu ausência de tempestade. Ele prometeu presença na tempestade. E a sua presença muda tudo. A palavra diz que Jesus se levantou e repreendeu o vento, e o mar se acalmou. Mas antes disso, ele dormia. E esse detalhe é mais poderoso do que muitos percebem, porque o fato de Jesus estar em paz enquanto tudo estava agitado nos mostra que a paz verdadeira não depende do cenário. É uma decisão espiritual de confiar plenamente, mesmo quando os sentidos gritam o contrário. É aqui que muitos tropeçam. Querem confiar, mas só confiam se tudo fizer sentido. Só descansam se tudo estiver resolvido. Só permanecem calmos se os sinais forem favoráveis. Mas fé não é confiar quando tudo está claro. É confiar quando tudo está escuro. É dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a fé que descansa mesmo quando o barco balança. A vida vai trazer tempestades, isso é certo. Vai haver momentos de perda, de dor, de incerteza. Mas quem tem Cristo como âncora da alma não se desespera. Pode até chorar, pode até se entristecer, mas não desmorona, porque sabe que o Senhor do vento e do mar está ali. E Ele não abandona os seus. O que impede muitos de viverem essa calma é que ainda não entregaram o governo da sua vida a Jesus. Ainda estão tentando remar com suas próprias forças. Ainda estão gritando ordens no meio do caos, achando que podem controlar o mar com as próprias mãos. Mas a alma só descansa quando reconhece quem é o verdadeiro comandante do barco.
Essa parte da mensagem precisa tocar fundo. A sua calma será do tamanho da sua confiança, e a sua confiança será do tamanho da sua rendição. Não adianta dizer que confia em Deus se você ainda não entregou o controle a Ele. Muitos querem que Deus acalme a tempestade, mas não querem que Ele conduza o barco. Querem a paz, mas não querem abrir mão da direção. Jesus mostrou que a fé verdadeira permite o descanso, mesmo quando tudo parece ameaçador. E isso não é passividade, é fé ativa. A fé que diz: se Ele prometeu que vamos passar para o outro lado, então nada vai nos afundar no meio do caminho. A fé que diz: eu não entendo o que está acontecendo, mas sei quem está comigo. A fé que não exige respostas, mas se agarra à presença. E é essa fé que eu te convido a viver. Uma fé que não depende do cenário, mas do Salvador. Uma fé que transforma a forma como você enfrenta as crises. Uma fé que te dá coragem para permanecer calmo quando tudo ao redor te chama para o desespero. Porque o segredo não está no fim da tempestade. O segredo está em quem está no barco com você. E quando você reconhece isso, algo muda dentro de você. Você para de lutar contra as ondas e começa a confiar no comandante. Você para de gritar com o vento e começa a ouvir a voz que acalma. E então, mesmo que a chuva continue caindo, o seu coração já não está mais se afogando. Porque há uma paz que governa dentro, uma calma que não pode ser explicada, só vivida, uma segurança que nasce de saber: Jesus está aqui, e se Ele está, eu posso descansar. Tentar controlar a ira com a força da carne é como tentar segurar um rio com as mãos. Você até retém por um instante, mas logo se afoga na própria incapacidade. Há muitos que vivem esse ciclo de frustração. Prometem que não vão se exaltar mais, fazem votos consigo mesmos, tentam se calar à força, contam até 10 e ainda assim explodem. Isso acontece porque estão tentando conter algo espiritual. Com métodos humanos, estão tentando vencer a carne, pela carne. Mas a palavra de Deus é clara. O domínio próprio não nasce da força de vontade, nasce da presença do Espírito. Gálatas 5, 22, 23 lista os frutos do Espírito, e entre eles está o autocontrole. Isso nos mostra que o domínio das emoções, a calma diante das provocações, a mansidão nas palavras, tudo isso não é conquista humana, mas evidência de transformação interior. É sinal de que o Espírito Santo está produzindo em nós uma nova natureza. E essa é a diferença fundamental. O mundo ensina a reprimir. O Espírito nos ensina a ser transformados. Há uma história bíblica que ilustra essa verdade de forma dramática e, ao mesmo tempo, profundamente instrutiva. É a história de Moisés, um homem descrito como o mais manso da terra. Moisés conhecia a glória de Deus como poucos. Falava com o Senhor face a face, conduziu um povo difícil pelo deserto com fé, obediência e paciência. Mas mesmo ele, em um momento de descontrole emocional, agiu com ira, e aquilo lhe custou o acesso à terra prometida. Em Números 20, o povo mais uma vez murmurava, reclamava, criticava. Deus havia ordenado que Moisés falasse à rocha e dela sairia água. Mas Moisés, ferido pelas palavras do povo, tomado por indignação, golpeou a rocha 2 vezes com um cajado. Deus honrou a liderança de Moisés diante da multidão. A água jorrou, mas depois o confrontou com seriedade. Por não tê-lo santificado diante do povo, Moisés não entraria na terra que esperava havia anos. A cena é impactante, porque nos mostra que uma única reação impensada pode gerar consequências profundas. Moisés não perdeu a salvação, mas perdeu uma grande bênção por causa de um momento de ira. Isso nos ensina que o problema não está em sentir, mas em não se submeter.
Deus não exige que você nunca mais sinta raiva, tristeza ou indignação, mas que essas emoções sejam filtradas pela presença do Espírito e não governadas pela carne. É exatamente aqui que muitos cristãos tropeçam. Pensam que vida espiritual é forçar-se a ser melhor. Mas o Evangelho não é uma proposta de autoaperfeiçoamento, é uma proposta de morte e ressurreição. A carne precisa morrer para que o Espírito viva. O velho homem precisa ser crucificado para que o novo homem seja formado. E isso não se faz com boas intenções, se faz com rendição diária. Deus não espera que você reprima suas emoções como se fosse uma máquina. Ele quer transformar a origem dessas emoções. Ele quer curar o que gera a raiva. Ele quer tratar o orgulho ferido, o medo que grita, o ego que exige. O autocontrole espiritual não é um esforço muscular da alma. É uma serenidade que nasce quando Cristo se torna rei dentro de nós. É fruto da habitação do Espírito, não do desempenho da carne. Há uma calma que não pode ser fingida, uma paz que não pode ser simulada, um domínio que não pode ser forçado. É o tipo de fruto que só cresce quando o coração se entrega por completo. E essa entrega não é teórica, ela é prática. É dizer não para a velha natureza todos os dias. É escolher calar quando a vontade é gritar. É orar quando o impulso é reagir. É recuar quando o orgulho quer atacar. Isso não vem naturalmente, vem pela ação do Espírito em nós. O problema é que muitos querem os frutos sem o cultivo, querem o domínio próprio, mas não querem morrer para a carne. Querem a mansidão, mas não querem abrir mão da razão. Querem a paz, mas continuam alimentando dentro de si tudo o que gera guerra. A transformação espiritual exige renúncia, e renúncia exige coragem. Porque abrir mão de ter sempre razão é difícil. Perdoar quem não merece é difícil. Calar diante da injustiça é difícil. Mas é exatamente nesses lugares que o Espírito trabalha com maior profundidade. A alma que vive tentando se controlar com as próprias forças, uma hora se quebra. Mas a alma que se entrega ao Espírito aprende a responder com sabedoria até nas situações mais tensas. Isso não é reprimir, é maturidade espiritual. É saber que a voz do Espírito é mais forte que os impulsos da carne. É confiar que o Espírito de Deus em nós é capaz de nos capacitar a fazer o que jamais conseguiríamos sozinhos. E há uma verdade libertadora nisso. Deus não exige perfeição. Ele espera rendição. Ele sabe que somos pó, sabe que falharemos, mas nos chama a crescer, a amadurecer, a caminhar com Ele em santificação. Cada vez que você nega a carne e escolhe o Espírito, você está dando mais um passo rumo à maturidade. Cada vez que você responde com mansidão, mesmo que por dentro ainda esteja lutando, o Espírito está te moldando. O processo é lento, mas é real. E quem persevera nesse caminho, um dia colherá os frutos, não só em si, mas ao seu redor. Pessoas que vivem com o Espírito são como sombra em dia de calor. Trazem alívio onde há tensão. São resposta mansa em meio ao grito. São serenidade em meio ao caos. Não porque não sentem, mas porque aprenderam a entregar suas emoções a Deus antes de entregá-las aos outros. São pessoas curadas, e pessoas curadas curam. A mansidão que o Espírito produz não é fraqueza, é força controlada, é coragem com compaixão, é firmeza com doçura, é verdade com amor. E esse tipo de calma é impossível de ser alcançado sem a ação do Espírito Santo. Por isso, pare de tentar ser forte sozinho, pare de lutar com as armas da carne. Entre no lugar secreto, busque a presença, clame por transformação. E quando o Espírito começar a dominar seu interior, você perceberá. A calma não é ausência de ira,
é a presença de Cristo reinando sobre tudo dentro de você. Muitos vivem em constante estado de tensão, não por causa dos problemas do dia a dia, mas por causa das pessoas que os cercam. Há lares em que cada conversa se torna um campo de batalha. Ambientes de trabalho onde qualquer palavra vira motivo para conflito. Relacionamentos que antes eram fontes de alegria se tornaram fontes de desgaste. E tudo isso porque, ao invés de aprender a responder com paz, muitos ainda reagem com fúria. A alma está ferida e a carne está sempre pronta para atacar. Mas quem anda com Deus aprende que o verdadeiro poder não está em vencer discussões, está em preservar o coração. Há uma diferença profunda entre reagir e responder. Quem reage, age por impulso. Quem responde, age por sabedoria. Reagir é automático, responder é fruto de domínio interior. E o cristão maduro entende que nem toda provocação merece uma resposta na mesma medida, porque há situações em que a melhor vitória é o silêncio e a maior prova de força é a mansidão. A Bíblia nos mostra um exemplo impressionante disso na vida de Davi. Em 1 Samuel 24, Davi está sendo injustamente perseguido por Saul, um rei tomado de inveja, medo e insegurança. Saul queria matar Davi, mesmo sem ele ter feito nada contra sua vida. E num certo momento, Davi tem em suas mãos a chance de se vingar. Saul entra numa caverna para descansar, sem saber que Davi e seus homens estão escondidos ali. Os servos de Davi dizem: agora é a hora. O Senhor entregou o teu inimigo em tuas mãos. Mas o que Davi faz? Ele se aproxima silenciosamente e corta apenas a orla do manto de Saul. E depois sente até pesar no coração por ter feito isso. Em vez de ferir, ele poupa. Em vez de vingar, ele perdoa. Em vez de tomar pelas mãos o que poderia ser uma justiça pessoal, ele entrega a situação a Deus. E então, quando Saul sai da caverna, Davi se revela e diz: veja, eu poderia ter te matado, mas não fiz isso, porque eu não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Essa atitude revela uma grandeza espiritual que poucos conhecem. Davi entendia que, mesmo tendo motivos humanos para reagir com fúria, havia um propósito maior em manter a sua integridade diante de Deus. Ele sabia que ferir Saul talvez aliviasse o momento, mas mancharia sua consciência e mancharia seu chamado. Ele escolheu a paz, escolheu a honra, escolheu não descer ao nível de quem o perseguia. E essa lição é urgente para nós, porque muitas vezes perdemos a calma não por causa de grandes problemas, mas por causa de pequenas provocações. Uma palavra atravessada, um gesto de desrespeito, um tom ofensivo, e sem perceber, deixamos o veneno da reação nos contaminar. Passamos a nos igualar com quem nos fere. Perdemos o equilíbrio por dentro, tentando nos defender por fora. Mas a paz que vem de Deus é uma armadura invisível. Ela não impede os ataques, mas impede que esses ataques nos corrompam. A palavra diz em Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso é mais do que sabedoria prática, é princípio espiritual. A forma como você responde define se você vai incendiar ou acalmar. E muitas vezes você não precisa mudar a outra pessoa, você precisa proteger seu espírito. Porque há lutas que, se você entrar, você perde mesmo que vença, perde a paz, perde o testemunho, perde a presença. E nenhuma vitória vale esse preço. Billy Graham costumava dizer que qualquer um pode odiar quem o odeia, mas só os que conhecem a graça de Cristo podem amar quem os persegue. Esse amor não é sentimento, é decisão. É o tipo de escolha que não faz sentido para o mundo, mas faz todo sentido no reino.
É abrir mão da última palavra para que Deus tenha a última ação. É calar diante. Under a sky where the quiet stars bow, I breathed a dream. You placed in me somehow. Your voice was soft like a drifting flame, calling my heart by its secret name. And every echo held your light, a promise floating through the night. I'm holding on, I'm holding tight to everything you left behind. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea, a silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow. The wind remembers the words we made, carrying them through the night. We prayed. Your touch remains like a gentle mark, a lantern warm in the deepest dark. And when the night begins to fade, your vow outshines the light of day. It pulls me close, it guides my way through every shadow I escape. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea, a silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow. If ever I lose sight of who I am, I'll chase the stars back to where we began. Your glow awakens every silent part, a million lights inside my heart. Your star